Olá, amigos da Onde, tudo bem? Se o nosso empregado trabalha à noite e é transferido para trabalhar durante o dia, ele perde direito ao adicional noturno? Amigos, será se eu posso tirar esse adicional noturno dele sem ofensa ao direito adquirido? Será se eu tirar esse adicional noturno dele, eu estarei ferindo a Constituição Federal, que lá no seu artigo 7º, inciso 6, vai falar sobre o princípio da irredutibilidade salarial? Quem vai nos responder essa pergunta é a súmula 265 do Tribunal Superior do Trabalho, portanto, veja, é uma súmula do TST, é, portanto, uma resposta no âmbito jurisprudencial. A instância máxima da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, já pacificou essa resposta, e essa resposta está na súmula 265, que nós vamos ver agora. Acompanha comigo o texto da súmula 265, que vai dizer assim: a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Então, amigos, olha só, a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Portanto, só tem direito ao adicional noturno o empregado que trabalha à noite. Aliás, amigos, eu estou trazendo este tema, o tema da perda do direito do adicional noturno para o empregado que passa a trabalhar durante o dia, mas é assim com qualquer adicional. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo muitas vezes em aula, aluno que foi, quem foi aluno da Avante RH nos cursos de departamento pessoal, formação e analista de DP, sabe que eu falo muito isso em aula, que todo adicional só é devido mediante a causa. Acabou a causa, acaba também o adicional. Eu estou falando aqui do adicional noturno, estou citando a súmula 265 do TST, mas é assim também, por exemplo, com os adicionais de insalubridade e periculosidade. Inclusive, o artigo 194 da CLT vai trazer essa previsão em relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade. Nós temos ainda a súmula 248 do TST, falando especificamente da insalubridade. Temos ainda a súmula 80 do TST, também falando da insalubridade. Então, perceba, todo adicional só é devido mediante a causa. Acabou a causa, acaba o adicional. É assim com o adicional noturno, é assim com o adicional de insalubridade, é assim com o adicional de periculosidade e é assim também com os demais adicionais, por exemplo, com o adicional de transferência, com o adicional de função de confiança, também chamado de gratificação de função de confiança, e até com o adicional de hora extra. Claro, porque quando o empregado faz horas extras, ele também recebe o adicional. Lembra, né? Adicional de no mínimo 50% sobre o valor da hora trabalhada. Então, o empregado só ganha horas extras quando ele faz essas horas extras. Deixou de fazer as horas extras, ele não vai mais ganhar, óbvio. E aqui nós não estamos falando de direito adquirido, porque não existe direito adquirido com adicionais. Não existe irredutibilidade salarial com adicionais. Percebe que o adicional ele é uma verba de natureza salarial, sem dúvida, porque o empregado trabalha para receber. No entanto, é um tipo de salário-condição. Como assim, professor? O empregado só recebe o adicional, amigos, se ele estiver naquela condição que gera o adicional, como eu expliquei aqui do noturno, insalubre, periculoso, transferência, adicional de função de confiança e por aí vai. A única ressalva que eu faço aqui é em relação às horas extras, porque nós temos uma outra súmula bastante questionável, inclusive do TST, que é a súmula 291, que vai dizer que se o empregado recebe horas extras de forma habitual e a empresa suprime essas horas extras, caberá à empresa pagar uma indenização para o empregado, indenização essa de supressão das horas extras. Mas isso só vale para a hora extra. Para os demais adicionais, basta que o trabalhador pare de trabalhar naquela condição que iria gerar o adicional, que o empregador deixará de pagar este adicional, tudo bem? Em relação ao adicional noturno, repito, é a súmula 265 do TST que vai nos dar esta tranquilidade. Eu falei do artigo 194 da CLT, das outras súmulas também que tratam da insalubridade e periculosidade, faltou falar do artigo 468 da CLT, que trata lá sobre a questão do cargo de confiança, o adicional de cargo de confiança. Costumo brincar em aula que eu leio o pensamento. E neste momento você está pensando, Rafael, como é que calcula essa indenização que você comentou aí da súmula 291 do TST?
Como é que calcula essa indenização de supressão das horas extras? Amigos, aí é tema para uma outra videoaula, legal? Para uma outra conversa aqui no YouTube, bacana? Te vejo nos próximos vídeos, nas próximas aulas e quem sabe aqui na Avante para fazer o melhor curso de departamento pessoal do Brasil, a formação em analista de DP. Até lá, tchau, tchau.